Bom, bom dia a todos. Quem está falando aqui é Carlos Eduardo. Bem-vindo aí quem é a primeira vez que assiste um webinar nosso da Bridge. Quem está voltando, é sempre um prazer tê-los aí nesse nosso grupo, compartilhar um pouco de conhecimento. Já peço desculpas inicialmente pela minha voz, eu estou um pouco resfriado, então provavelmente a minha voz vai falhar ao longo da apresentação. Vou fazer de tudo para que isso não prejudique o áudio de vocês. Bom, esse webinar, pessoal, ele é, na verdade, um reflexo de um conjunto de análises que a gente vem fazendo dentro de clientes e fora no mercado. Muitos de vocês que estão assistindo estão reparando que tem muita gente falando nos últimos meses, no último ano, sobre o termo transformação digital. Tá? Como de costume, as próprias empresas elas vão alterando o seu linguajar, a sua forma de colocar os termos no mercado para emplacar novas tendências, emplacar novos produtos, novas soluções. E o que eu queria fazer aqui com vocês é discutir sobre essa transformação para negócios digitais, se isso é uma tendência que vai ser passageira, que vai ser mais um termo bacana do mercado, ou se isso de fato é uma nova era, uma nova fase, uma transformação que fica. Tá? Obviamente a gente está no meio de uma transformação aí desses termos, então nada do que for apresentado aqui é uma visão definitiva, mas a gente achou interessante trazer para a discussão porque pode gerar um bom debate aí entre as pessoas. Tá? Bom, essa apresentação ela vai ter em torno aí de 40 a 45 minutos. Depois a gente abre um período aí para perguntas. Vocês podem mandar as perguntas pelo próprio talk da ferramenta, ou depois colocar via e-mail para mim ou para a Simone, que a gente vai ter o prazer de responder. Tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre um contexto, o que está acontecendo hoje em relação a esse termo. Quais são essas chamadas transformações que geram negócios digitais? Aí um pouco do nosso palpite sobre fatores críticos de sucesso, como é que a Bridge está enxergando isso dentro daqueles clientes que estão de fato se transformando. E os últimos minutos ficarão para perguntas e encerramento. Ok? Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre algumas nomenclaturas históricas e não necessariamente novas sobre esse assunto. Quando a gente olha toda a literatura dos últimos 10 anos e olha como é que o mercado veio classificando os investimentos e os gastos em TI, a gente percebe um certo padrão em diferentes autores, diferentes órgãos como Gartner, Forrester, diferentes empresas de consultoria. Todas elas dizem a mesma coisa com termos um pouco particulares. Se a gente puder dividir como as empresas gastam o seu dinheiro com TI, a gente tem 3 grandes grupos. Provavelmente vocês têm aí na empresa de vocês classificações parecidas, nomes parecidos com esses grupos. Vamos ver. Primeiro, investimentos em sustentação ou operação do negócio. É aquele gasto, é aquele orçamento dedicado às funções básicas de TI, para manter as operações de negócio funcionando. Como assim, Carlos? Bom, se você tem um sistema, um serviço de e-mail corporativo, todo o seu gasto de infraestrutura, de suporte, de aplicações, de fornecedores, para manter esse serviço de e-mail funcionando, isso está classificado dentro da rubrica de sustentação, ou para os americanos, o run the business. Ponto. Quando você tem investimentos relacionados à melhoria dos processos empresariais, principalmente aqueles processos finalísticos, e quando eu digo que processos finalísticos, eu estou dizendo aquilo que é o core business da empresa, se a sua empresa é um negócio de transporte de pessoas, existem investimentos em TI que melhoram a forma como o seu negócio entrega o transporte de pessoas. Tem um impacto direto na melhoria do valor que o cliente final percebe. Tá? Esses gastos que melhoram processos finalísticos, que fazem a alavancagem da empresa, que trazem novos clientes, são gastos tipicamente classificados como crescimento de negócio, ou melhoria de negócio, ou grow the business, para os americanos. E quando a gente fala no investimento que transforma o negócio,
transforma digitalmente o negócio, a gente está falando daquilo que se gasta para migrar a empresa de um modelo A para um modelo B. E, em geral, essa migração modelo A, modelo B, é uma disrupção no mercado. A gente está falando, então, da alteração de uma forma padrão de competição. Se, historicamente, eu vendia carros de uma forma A, através de uma grande transformação digital, eu posso imaginar futuramente a venda de carros por um modelo totalmente novo no mercado, viabilizado por TI. Esses investimentos, esses esforços empresariais de transformação, eles são a terceira tipologia de classificação daquilo que se gasta em TI. Então, se vocês tiverem caneta e papel à mão, ou tiverem pelo menos pensando, tentem fazer um esforço mental agora para pensar o seguinte: da sua empresa, ou da sua organização, do seu órgão, do seu setor, do seu orçamento de TI, qual é a percentagem distribuída para cada um deles? Quanto se gasta mantendo o básico funcionando? Quanto se gasta em iniciativas de melhoria? E quanto se gasta em transformação? Pense durante alguns segundos. Bom, se você olhar para o histórico, principalmente para o histórico americano, citado diversas vezes pelo Gartner, por exemplo, você tem uma distribuição percentual média, ok? Média e aproximada desses investimentos da seguinte forma: 60% em média das organizações que foram avaliadas nesses últimos anos, desculpa, não 60% das organizações, 60% dos gastos dessas organizações é para manter o básico funcionando. É para manter a impressora imprimindo, é para manter a internet funcionando, é para manter o suporte ativo. 30% desse gasto é para projetos que melhoram o desempenho da empresa, automações de processos, que o cliente vai ter uma percepção de melhoria, diminuição de tempo de fila, facilidade na compra de um ingresso, rapidez no despacho de uma mercadoria. São esses investimentos. E apenas 10% desses gastos, historicamente, vão para a transformação de negócio. É óbvio que se a gente fizer análise em setores específicos, como, por exemplo, telecomunicações, como, por exemplo, bancos e seguradoras, deve ter uma certa alteração desse comportamento. Aqui é só uma média para a gente gerar um pensamento. Ainda se gasta muito dinheiro para fazer o run do business. Ok? E a gente já está falando nas mídias sociais, nos fóruns, nos eventos, nas revistas, a gente já está falando de forma massiva em negócios 100% digitais. Então aqui tem que ligar um alerta, tá? Fazer o gancho desse alerta um pouco mais para frente. Outra análise interessante de ser feita é o típico comportamento do modelo de gestão da sua área de TI. Esses 4 quadrados ou retângulos, eles são 4 tipos tradicionais de comportamento de uma TI numa empresa. É óbvio que tem empresas que ficam entre alguns desses dois, ficam flutuando com características de um e de outro, mas para fazer uma análise mais rápida, é interessante tentar posicionar a empresa de vocês dentro desses retângulos. Então vamos pensar o seguinte: ainda tem empresas, e eu conheço muitas dessas empresas, passo por elas aí toda semana, vou fazer visita, faço consultoria, dou curso, ou alunos meus falam sobre as realidades, que tratam a TI basicamente como o pessoal da informática. O que é o pessoal da informática? É aquela área de TI que está ali vista para consertar o computador, para entregar uma rede, uma senha de rede, para colocar o cabo no notebook. E esse pessoal só é lembrado quando, de fato, alguma coisa fora do normal, que deveria ser a situação normal, acontece. Quem está nessa posição, e eu não sei a estatística do nosso grupo aqui que está assistindo hoje, mas pelo menos de sala de aula ou de palestra, essa estatística nunca é menos do que 25%. Então, estou falando de 1/4 das empresas que eu converso nos últimos meses, abrem o jogo de forma bem transparente comigo, falam: Carlos, é assim mesmo, eu estou tentando mudar essa
realidade, mas o meu negócio ainda não percebeu que TI não é só a área de suporte. Quem está nessa realidade está muito longe, mas está muito longe de começar a pensar em transformação digital. Tá? É você pegar um rapaz que está começando a jogar futebol numa escolinha de futsal e treinando os primeiros passos e colocar ele no time do Santos, por exemplo, no time oficial do Santos de futsal, e essa pessoa, em 3 segundos, ela percebe que o lugar dela não é ali. Ela não consegue dar conta daquilo que vai ser exigido dela de posicionamento em quadra, de passe, de qualidade de lançamento, nada disso ela vai conseguir entregar. Ela vai ser substituída. Tá? Bom, tem um segundo momento em que a TI começa a estruturar os seus processos. A preocupação da gestão de TI vai na linha do ITIL, vai na linha das melhores práticas e começa a entender que, bom, eu preciso então arrumar uma fila de atendimento, eu preciso colocar um processinho para gerenciar projetos, eu preciso melhorar o meu processo de orçamento, e aí você vai começando a amadurecer a gestão de processos na área. E aí começa a aparecer a lógica do Help Desk, você começa a estruturar algumas centrais, alguns canais telefônicos, e você é visto como o time do Help Desk, o pessoal de projetos e o pessoal de Help Desk. Não só para nós aqui da Bridge, mas para muitos autores aí fora, quem está nesses dois momentos de gestão, basicamente dentro do seu negócio, é visto simplesmente como um centro de custo. Então a sua área de TI dentro da sua empresa, ela é comparada, por exemplo, a uma área de supply, uma área de compras, uma área de logística, uma área, às vezes, de recursos humanos, que está ali custando dinheiro para a empresa porque tem que ter. Tá? Não existe a percepção que aquilo ali que se faz é estratégico para o negócio. Se você está nesse patamar, ou acabou de passar por esse patamar, eu coloco aqui de forma provocativa, uma fala minha, que o seu negócio não vai ser digital nos próximos meses ou anos. É você saindo da primeira aula de escolinha de futsal e indo para o time oficial de futsal do Santos. Eu não sou santista, eu só coloquei aqui o Santos porque eu pensei em algumas jogadas de futsal que eu assisti recentemente do time do Santos. E eu, se eu estivesse ali dentro, eu seria tirado em 3 segundos. Tá? Bom, a gente começa a caminhar então para um terceiro nível de maturidade em que a TI entende que ela não pode ser vista apenas como um centro de custo e ela começa a se estruturar como um player ofertante de serviços internos. Amadurece o seu service management, amadurece a sua proposição de valor, começa a fazer gestão de SLA, qualidade de atendimento, começa a se preocupar com melhoria contínua, começa a discutir portfólio de serviços, começa a pensar o seguinte, o que eu faço dentro de TI tem que ter algum driver de valor para o meu negócio, senão não vale a pena eu entregar esse serviço. E aí começa a amadurecer conceitos da versão 3 do ITIL, começa a amadurecer conceitos da arquitetura empresarial, começa a amadurecer a governança corporativa de TI, até o momento em que o negócio olhe para a TI e fale, esse fornecedor interno aqui me atende. Eu tenho confiança nesse time. O dia que eu precisei da implantação, da melhoria de um sistema, da virtualização de um serviço, eles me atenderam. Custou aquilo que foi previsto e foi entregue mais ou menos dentro daquele tempo. Eu começo a ganhar uma maturidade de confiança no relacionamento provedor-cliente. E aí, quando você está dentro de uma empresa como essa, e você está discutindo transformações do negócio, é nítido o comportamento de um CFO, de um COO, falando o seguinte, bom, eu posso confiar ali no pessoal de TI. Eu conto com eles. Então, quando você escuta essa frase de um líder executivo de negócio, eu conto com a TI, ela já passou desses 2 primeiros estágios. O terceiro estágio, ele dá toda a estrutura para o quarto, que é quando a TI consegue, de fato, ser um parceiro estratégico, algo que a gente vem discutindo há muito tempo, mas a gente não vê na prática com tanta evidência assim. Em que o líder de TI, ele não só é visto como alguém que pode ser confiado na qualidade de entrega, como alguém que está dentro da discussão
do que é o nosso modelo de negócio. Para onde o nosso negócio está indo? Eu passei recentemente por algumas empresas nas quais o modelo de gestão hoje, tradicionalmente varejo, bem de consumo, já é visto como um modelo inviável para os próximos 5, 10 anos. Imagine então uma empresa que historicamente vendeu produtos de cosméticos porta em porta, ou vendeu brinquedos por telefone e por catálogo. E agora, além de falar em website, já começa a pensar o seguinte: não é isso que vai ser a minha empresa daqui a 5 anos. Eu preciso entender de que forma plataformas tecnológicas podem transformar a minha venda de brinquedo, transformar a minha venda de cosmético. Aí a gente está falando de efetividade, está falando de inovação, e aí sim cabe a transformação digital de negócios. O argumento por trás dessa escala, pessoal, é bem objetivo. Só está habilitado a falar de transformação digital, só está habilitada aquela organização que passou por esse estágio de maturidade e já fez o seu dever de casa na entrega do básico, no amadurecimento da sua gestão de serviços e hoje consegue entregar tudo que é run the business e tudo que é grow the business no tempo, no prazo, no custo, e agora se coloca a discutir uma relação de transformação, o transform. Ok? Bom, eu posso até ouvir algumas críticas em relação a essa fala. Ah, Carlos, mas tem aquele exemplo da empresa tal que não tinha tanta maturidade no básico e acabou gerando essa transformação. Bom, os exemplos eles existem e eu conheço esses exemplos. Só que são exemplos que operam em altíssimo risco. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, mas que é didático e serve para reflexão. Um conhecido meu, ele numa época que teve um boom, há uns 5 anos, 6 anos talvez, teve um boom de sites sobre leilão online. Não sei se algum de vocês participou, entrou, conheceu esses sites. Eram sites que você comprava créditos e diversos produtos ficavam lá para serem leiloados. Você usava esses créditos, podendo comprar, por exemplo, um carro, tendo gasto R$1.000. Eu mesmo já comprei um fone por esse leilão, gastando 13 centavos. Então, diversos sites subiram ao mesmo tempo sobre isso. Esse meu conhecido colocou um site desse também para rodar. Na pressa e na visão mais de aproveitar a onda do mercado, todo o planejamento de infraestrutura, toda a seleção de fornecedores, toda a redundância de rede, tudo isso foi feito as soon as possible para que a funcionalidade estivesse pronta para o cara não perder a competição. O que aconteceu em pouquíssimo tempo? O fluxo de pessoas acessando o site, dando clique no lance, começou a gerar um overflow e muitas vezes a pessoa que clicava naquele lance travava a tela. E a infraestrutura projetada não suportava aquele volume de pessoas que era muito acima do plano de negócios inicial previsto. Eu, particularmente, já dei esse toque lá atrás para o conhecido, falando, olha, cara, já perdi um leilão porque percebi que o delay de clique do lance está muito longo. Como um ativo desse roda segundo a segundo, a confiança do negócio dele foi a zero, tanto para mim quanto para muitas pessoas. Então, aonde está o argumento? A ousadia e a tentativa de colocar um negócio digital para funcionar passou por cima do checklist básico de todos os requisitos mínimos de operação para garantir a disponibilidade, a segurança, tudo isso para que o cliente, ou o usuário, ou o cidadão, no consumo do serviço, fale, ok, senti valor, foi bom, eu vou retornar e vou continuar usando. Tá? Vou dar agora outro exemplo. Esse exemplo é pessoal, eu não sei se vocês vão compartilhar do meu exemplo, mas serviços, por exemplo, de hospedagem. Você usa um Booking.com, usa um desses serviços para viajar. Até hoje, todas as viagens que eu fiz com o Booking, tirando um ou outro probleminha de quarto, que aí é provavelmente um problema de comunicação hotel-fornecedor, eu nunca tive uma falha muito grande na reserva e na disponibilidade de um hotel.
por questões de infraestrutura, de falha de servidores, etc. Se isso acontecesse comigo, é muito provável que eu não retornaria a ser cliente daquele serviço. Então, o Carlos Eduardo, enquanto cliente de serviços digitais, ele é muito viciado no SLA. Se eu percebo que tem ali uma baixa maturidade de gestão da tecnologia, eu perco a credibilidade daquele player, daquela empresa, e eu vou buscar alguém mais maduro. Então, diversos players hoje estão caminhando de forma acelerada para digitalizar organizações que não estão preparadas para serem digitalizadas. Esse é um grande risco que a gente tem que levar em consideração. Ok? Bom, avançando um pouquinho então, falando agora do que está acontecendo. Diversas tendências estão possibilitando as organizações, estão chamando a atenção das organizações para essa transformação digital. Primeiro, você poder usar e compartilhar de toda a experiência de rede, de clientes e sociedade. Então, quão maravilhoso é para uma empresa conseguir capturar feedback do seu produto, referência de melhoria para o seu produto, satisfação, insatisfação, em larga escala e em tempo real. Há 20 anos isso não era possível. Se você hoje tem um Reclame Aqui, se você hoje tem a fanpage de uma empresa de cosméticos no Facebook, que assim que você lança lá, ó, meu produto veio quebrado, o frasco veio quebrado, alguém te responde, já te manda um outro, isso é viabilizado por tecnologia, isso é viabilizado pela transformação digital. Se você tem hoje a possibilidade de colaborar, de se comunicar de forma descentralizada, se hoje é fácil você ter reuniões por mobile, pessoas hoje falando no aeroporto, no GoToMeeting, no Skype, tocando reuniões, isso possibilita modelos de negócio totalmente descentralizados. Isso é parte dessa evolução digital. Se você consegue analisar grandes volumes de dados e saber que basta subir 1 grau de temperatura no Rio de Janeiro, que o consumo do refrigerante X aumenta em tanto por cento, você não conseguia fazer isso há 30 anos. Então, quão maravilhoso é para uma área de marketing ter essa relação direta e quase precisa do aumento de uma temperatura numa cidade e o aumento do volume de vendas de um produto nas ruas. Com isso, você modela campanhas, você reprojeta a sua produção. Não preciso falar aqui das vantagens disso, vocês provavelmente sabem e pensam. Mobilidade, tomada de decisão em tempo real. Então, imagina um prefeito olhando uma sala de controle, e várias cidades do Brasil hoje estão já com essas tecnologias. A Módulo, inclusive, é um grande player que oferece as tecnologias para automação, digitalização do ambiente de controle de cidades. Então, o prefeito ele percebe, ou o prefeito ou o secretário, algum agente público, percebe que em certo bairro, a partir de uma batida, de um acidente, houve totalmente um caos em relação ao trânsito e é possível tomar uma decisão em alguns minutos para a liberação de um túnel, para alteração de uma via, para desafogamento de uma via principal. A gente está falando de minutos, ou está falando de segundos. Eu não estou falando mais de reportes do dia seguinte. Agilidade para mudar o seu negócio. Pessoal, o marketing funciona muito bem. As empresas que oferecem os serviços, as ferramentas, as plataformas de digitalização, elas pegam exatamente no calo de quem precisa evoluir. E todos esses argumentos, eles são quase sempre irrefutáveis. É muito difícil você ser uma empresa, ser um órgão público que fale: eu não vejo valor em tomada de decisão em tempo real. Eu não vejo valor em ter mobilidade na comunicação e na descentralização da gestão. É muito difícil você ter essa posição. Mais conservador que você seja. Tá? Sobre o que tem por aí acontecendo. Se você pegar aqui 3 casos de cima. Hotel Urbano, a Uber e Submarino. São negócios hoje digitais, são negócios que mudaram nos últimos anos o paradigma de consumo. São negócios que estão acabando com outros tipos de negócio na sociedade ou gerando discussões polêmicas. Vídeo que está acontecendo em São Paulo com a Uber, o que aconteceu agora na França. Os taxistas estão se colocando às ruas contra essa nova plataforma que, para quem não sabe,
é a maior plataforma de serviços de transporte no mundo. E se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar o que a Uber projeta para os próximos anos, a gente não está falando de carro executivo de transporte. A gente está falando de projetos que falam sobre transportes autônomos, sem motorista, ligados por GPS e vinculados ao aplicativo de consumo. Isso sim é uma transformação digital. É eu pegar o meu aplicativo, selecionar aqui onde eu estou, posicionar meu GPS em um carro sem motorista, elétrico, guiado por tecnologia de câmeras, por rastreamento, me buscar em casa e me levar para o trabalho. O hotel urbano. O que o hotel urbano faz no mercado? Ele coloca à disposição de um cliente um pacote de turismo que muitas vezes é a relação de melhor custo-benefício para aquela viagem, para aquele local, naquele tempo, usando quase sempre taxas de não ocupação de hotéis, de pousadas, e oferecendo isso a custo baixo. Ainda existe aquela geração que vai lá no shopping, vai na agência da empresa XYZ, conversar com o operador de turismo para montar o seu pacote. Óbvio, existem essas pessoas. Eu não sei se essas pessoas existem daqui a 30 anos. Eu tenho muitas dúvidas se nos anos 40, 2040, existirá uma agência de turismo física operando em alguma rua do Brasil e do mundo. Ah, Carlos, você está usando o exemplo de grandes empresas. Tá bom, vamos então entrar no setor público. Para quem nunca ouviu falar, existe um grande movimento no governo federal de digitalização do governo federal, chamado eGov, ou governo eletrônico. Dando passos ainda iniciais para fazer a operação, para fazer a integração de operação entre agentes do governo, para fazer a gestão integrada de dados. Isso é um começo, mas já é um avanço do que a gente tinha 10 anos de hoje atrás. Peguei aqui o exemplo de um Tribunal de Contas, que tem hoje um grande projeto, talvez o seu principal projeto, como o ETCE. É o governo também eletrônico entrando em tribunais. As pessoas hoje de tribunais, muitos tribunais que eu conheço, elas já estão passando por projetos que tendem a tirar a necessidade de papel físico para os próximos anos. Então pensem no típico tribunal funcionando no Brasil. Você imagina aquelas pilhas de papel presas aos gabinetes dos juízes, dos procuradores, dos conselheiros. Existem projetos hoje em andamento para transformar isso em workflow de sistemas e alterar totalmente a forma como o cliente, o cidadão, o agente público, o agente que é processado, interage com o tribunal. Isso é uma transformação digital. Então isso está acontecendo de forma mais veloz e mais lenta em diversas organizações. A Forbes, recentemente, publicou um artigo que eu coloquei aqui até a referência, falando que não é só isso. Isso vai ter um impacto, inclusive, na forma como a gente vê a chefia de quem cuida de digitalização nas empresas. A figura histórica e famosa do CIO, do executivo de informação, tende a ser impactada. Eu estou chamando aqui impactada porque não consigo nem prever ou palpitar qual é o tipo de impacto, se é uma substituição, se é uma evolução, mas vai ser impactada pela ascensão do executivo de digitalização, o chefe do escritório digital. Esse CDO já é escrito em diversas publicações há alguns anos, já é visto em empresas nacionais, executivos digitais, substituindo, em alguns casos que eu conheço, o executivo de TI. A palavrinha TI, ela é datada para ser finalizada nos próximos anos. Quantos anos? Os autores divergem. Tem gente que fala que em 10 anos não se fala mais TI no mundo, porque tecnologia de informação não é suficiente para dar o peso que uma transformação digital de um negócio demanda. Não é só gerenciar a informação, é gerenciar toda a digitalização de uma empresa.
E aí vem discussões como marketing digital, previsão de demanda, relacionamento com clientes, mobilidade. Eu estive em São Paulo há pouco tempo e eu comecei a conversar com um possível parceiro aí futuro da Bridge e ele falou o seguinte: Carlos, aqui na TD, aí eu falei, desculpa, TD? Aí ele falou, tecnologia digital. Aí eu falei, legal, deixa eu anotar isso, porque isso para mim é relevante. Vocês não chamam mais a área de TI de TI? Ele, tem uns tantos meses que a gente agora tem um vice-presidente de tecnologia digital, que substitui, na verdade, que tem mais atribuições do que apenas o antigo CIO. Então, isso é para ser entendido e analisado. Se eu quero transformar digitalmente uma empresa, esse camarada tem que entender de empresa. Ele tem que entender da dinâmica do mercado. Esse profissional ele tem que saber o que está acontecendo no setor de transporte de pessoas urbanas hoje no mundo e qual é o impacto disso para os próximos 30 anos. Para ele ser um chefe executivo que vai liderar a transformação digital dessa empresa. O setor de táxi está ameaçado, o setor de mídias está ameaçado, o setor de música está ameaçado, e todas essas empresas desses setores buscam transformações digitais. Então existem diversos casos de sucesso. O que eu não vejo são empresas líderes digitais com baixa maturidade no básico. Tá? Então esse é um pouco o argumento central desse webinar. A gente tem que pensar quais são os fatores críticos de sucesso para que uma transformação digital seja bem sucedida. Se você começar a correr só porque deu a largada e o pessoal está correndo, eu não sei se você fecha a sua maratona. Porque isso não é uma corrida de 5 km. Isso não é uma corrida de 10 km. Isso é, no mínimo, uma maratona. Então, começar a transformação digital, modernização digital de um órgão, de uma empresa, sem fazer o seu checklist básico do dever de casa, o seu joelho tem alta probabilidade de dar um problema lá no quilômetro 15. E aí você vai ter que sentar e provavelmente você não consiga continuar correndo. Alguém vai te substituir. Tá? Bom, esse é um gráfico que eu uso muito em apresentações, em palestras, porque ele é simples, mas ele vai direto ao ponto. Analisa aí a sua organização no quadrante, em um desses 4 quadrantes, na matriz 2x2, que pega a capacidade de entrega no eixo Y e a capacidade de inovação e transformação no eixo X. Se você tem baixa maturidade ou capacidade de entrega dos serviços, e aí não adianta você querer botar o discurso que a sua área é bambambam, que a sua área é madura. Se eu chegar lá para trabalhar na sua empresa e eu tiver uma pane na impressora e eu ficar 1 hora esperando um suporte para a impressora. É a mesma coisa do que aconteceu quando eu fui no site de leilão online do colega meu e não consegui dar o lance. Eu falei, peraí, cara, você quer transformar digitalmente a sua empresa e o seu serviço de impressão, ele não tem um mínimo de um nível de serviço? Essa sua maratona está em risco, meu amigo. Você vai tropeçar em algum lugar aí desse teu projeto. Aonde as empresas tropeçam? Colocando voos muito maiores do que a sua autonomia de voo. E aí, em algum momento, algum chabu vai acontecer. O seu escritório de projetos vai falhar, o seu Service Desk não vai dar conta, o volume de pessoas acessando o site da empresa não vai ser suportado pelos seus fornecedores, você vai começar a entrar em litígio, em contrato com o Embratel, com o Oi, com o Vivo, e aí você, como líder de transformação, está ameaçado. Então, o dever de casa básico, para quem já passou por isso, parabéns, você está à frente do mercado, mas para quem está nessa luta, e eu sei que muitos estão nessa luta, é subir o vetor vertical para cima, subir para cima foi uma redundância horrível, desculpem, mas é subir o vetor vertical na capacidade de operar plenamente. É não ter dúvida da necessidade de maturidade em todos aqueles processos que suportam o negócio. Não menosprezar a TI enquanto suporte, deixá-la estável. E depois um vetor da esquerda para a direita, lá em cima, de transformação, de inovação e de geração de valor. Ok? Qualquer outro caminho que não subir
e caminhar para a direita é um vetor de alto risco. Aqui a gente coloca para finalizar alguns insights. Isso aqui não é uma regra, isso aqui não é a forma como a Bridge oficializa a sua posição, não é nada disso. É só insight para caminhos possíveis de maturidade para que a futura transformação digital desse negócio seja bem sucedida. Pega uma caneta agora, se possível, se você tiver interesse, óbvio. Imagina a escala CMM, para quem conhece a escala CMM, são notas de maturidade de 0 a 5, e dá notas de maturidade para esses processos que aparecem lá embaixo. Se alguma das maturidades dos processos que estão no quadrante 1, 2 ou 3 for menor do que 3, segundo a escala CMM, repensa qualquer transformação digital no seu negócio, coloca à mesa a necessidade de você fazer o básico. Todos esses processos que aparecem aqui no 1, 2 e 3, eles devem estar plenamente funcionando segundo práticas aceitáveis de desempenho na sua empresa. Você tem que ter uma boa gestão de fornecedores, você tem que ter bom mecanismo de classificação, penalização ou bonificação de fornecedores. Você tem que ter a maturidade de fazer um capacity plan para a sua TI, para hoje e para daqui a 5 anos. Você precisa monitorar o seu ambiente, você precisa ter uma gestão de eventos. Prever antecipadamente, se possível, a ocorrência de um incidente através de problemas. Eu não vou falar de todas as matérias aqui envolvidas, mas essas matérias são muito básicas para estar no patamar de Service Management antes de falar de transformação digital. O 4 começa a dar uma maturidade um pouco mais da entrega de serviços e projetos com qualidade de negócio, com valor de negócio, a partir de uma visão de portfólio e arquitetura empresarial. No 5, a gente já está falando daquelas maturidades de melhoria contínua, de inovação, da gestão estratégica de TI, que posiciona o líder como um possível futuro CDO, o executivo que vai comandar a transformação digital dessa corporação. Tá? Qualquer crítica em relação ao que eu coloquei aqui é bem-vinda. Isso aqui não é matemática, isso aqui não é uma ciência pura, isso aqui é percepção de caso de sucesso e síntese daquilo que a gente leu, estudou, trabalhou em consultoria ou comprou de relatórios externos e colocou aqui. Tá? O ponto é, não dá para fugir, pelo menos de pensar a transformação digital do seu negócio. A Bridge não entende isso como uma moda passageira. A gente sabe que isso veio para ficar. Percebam o que o Itaú está fazendo nos seus anúncios na televisão. Percebam o que a Natura está fazendo em relação ao seu modelo de vendas. Percebam o que Coca-Cola está fazendo com o uso de tecnologia. Comecem a entender que isso é fruto de grandes projetos de transformação digital. A sua empresa, independente de qualquer que ela seja, ou está discutindo isso agora, começou a discutir nos últimos anos, ou vai começar a discutir em breve. Levantem a bandeira caso a maturidade desses processos que aparecem em tela esteja abaixo. Você vai entrar numa maratona com alto risco de lesão. Bom, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês. É uma análise rápida, uma análise bem objetiva daquilo que a gente está vendo acontecer. Muitas pessoas correndo suas maratonas e muitas tentando ousar na sua primeira longa distância. Vou pedir aqui para a Simone me ajudar a identificar se tem alguma pergunta. Tem 2 perguntas que eu vou selecionar aqui para responder agora. As outras, pelo nosso tempo, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Eu vou pegar o e-mail da pessoa, entro em contato. E eu estou à disposição depois também para qualquer tipo de interação com vocês. Tá? Agradeço aí quem participou até agora. Bom, um conhecido meu, o xará, o Carlos Eduardo Gamboa, Cadu, ele fala o seguinte: considerando que a infraestrutura de rede das operadoras no Brasil é ruim, o que você recomenda que as organizações que pretendem entrar no mundo digital façam para não decepcionar os seus clientes? Cadu, essa pergunta ela é talvez a pergunta que muitas empresas estão se fazendo, porque elas sabem de tudo que eu falei, elas sabem da importância dessa questão da maturidade do básico,
mas muitas vezes elas dependem do arranjo de fornecedores que está atrás dela. E aí você tem casos de empresas que, dada a baixa maturidade desses clientes, desses fornecedores, colocam os seus planos de continuidade de operações, os seus planos de continuidade de negócio, colocam nesses planos altos requisitos de redundância, gastam dinheiro, gastam muito dinheiro com operadores externos ou com múltiplos contratos simultâneos, redundantes, com esses fornecedores internos, para que a última opção seja deixar o cliente insatisfeito. Então, dada a conjuntura de infraestrutura desse país, hoje ainda vigente, eu acho que não tem muito para onde fugir de gastar mais dinheiro para ser resiliente e redundante. Eu não consigo ver outra forma até que a gente tenha maior maturidade dos players ofertantes de não ter risco de decepcionar o nosso cliente. Tá? Quem joga com risco alto, confiando naquele SLA de contrato com uma empresa X, Y ou Z de telefonia e tem um plano de continuidade fraco, é bem provável que esteja daqui a pouco no Reclame Aqui. Tá? Esse é um papo bom, um papo complexo, e depois a gente pode aprofundar um pouquinho nele, marcar um outro bate-papo. Obrigado pela pergunta, Gamboa, e obrigado pela sua participação. O Gustavo Gravitol ele fala o seguinte: em uma empresa em que o corpo diretivo tem pouco ou praticamente nada de conhecimento sobre transformação digital, qual seria o seu conselho para tratar essa cultura? E como eu devo apresentar o resultado que isso pode gerar de valor para a corporação? Gustavo, pensa o seguinte, o setor que você atua, ele tem concorrentes complementares aqui dentro do Brasil e lá fora. Tenta fazer uma pesquisa sobre quem é que está liderando esse setor hoje no mercado. Vai buscar os líderes desse mercado. Se esse mercado é bem de consumo, varejo, entretenimento, música, olha para quem está no top of mind do consumidor e olha para quem está lá na lista da Forbes ou da Fortune 100. Vê quem é que está com o melhor desempenho de negócio. Se tem alguém do seu setor que está populando essas listas de players de alto desempenho, de top of mind de consumo, e algum desses players tem transformação digital interna, um relatóriozinho mostrando o que esse cara fez, o que ele está conseguindo em relação a EBITDA, share de mercado, margem, retorno sobre ativo, leva isso para o seu corpo executivo. Tenta achar indicadores financeiros ou de mercado, de marketing, que mostrem que os líderes de mercado que passaram por essa transformação ou que estão passando por essa transformação, esses líderes estão roubando o share de quem não está passando. Tá? Se é uma empresa privada que está discutindo retorno sobre investimento, retorno sobre ativo, esses argumentos eles são importantes. Se é um órgão público, perdão, tenta buscar o caso de referência também. Eu sei, por exemplo, que no setor de tribunais de conta, a gente tem aqui 3 ou 4 casos no Brasil de altíssimo desempenho. E são casos em que você tem plataformas tecnológicas hoje suportando toda a operação do tribunal e ganham prêmios, e dão palestras, e são referenciados pelo governo federal. Então busque esse benchmark, analise o que essas empresas ou órgãos fizeram ou fazem que você não faz e mostre para os executivos da sua empresa o que eles estão ganhando. Seja um prêmio, seja um retorno maior sobre o investimento, seja um market share que ele está roubando de você. Tá? A terceira pergunta que temos alguns minutinhos para fechar, do Wesley. Como a gerência média pode fazer para avançar no nível de maturidade desses processos, considerando pouco apoio da gerência sênior? Essa também é uma pergunta muito crítica. Eu gosto muito de usar o argumento do custo do risco. O custo de operar em risco. Então, qual é o custo para a sua empresa de não ter maturidade nos processos base? Eu gosto sempre de capturar nas empresas exemplos de falha de projeto, de incidente grave na produção, de incidente que tenha gerado multa, às vezes até óbito de profissionais, já vi isso em siderúrgica, não foi causado por TI,
mas TI tem participação no restabelecimento do serviço, então, no limite, você tem ali uma mãozinha da TI naquele incidente, que virou um acidente. Tenta buscar evidências de lucro cessante, evidências de comprometimento de marca, imagem no mercado, que foram ocasionadas total ou parcialmente porque você tem uma falha de maturidade na sua operação base. Seja um exemplo bem simples, do tipo, aconteceu uma empresa que eu conheço. Um gerente comercial, ele não conseguiu chegar a tempo de um pregão presencial, uma disputa comercial de um órgão público, porque deixou para imprimir no dia e todas as impressoras do andar que ele trabalhava, todas as 4 impressoras ficaram fora do ar. E o suporte só foi acionado, só esteve presente para dar suporte e restabelecer aquele incidente 4 horas depois. Esse exemplo é bem simples, mas ele impactou a venda de um projeto dessa empresa que não conseguiu o êxito. Então, existe diretamente um impacto da TI no processo de negócio, um impacto negativo no processo de negócio. Eu conheço um caso de uma fábrica que, por uma falha no processo de gerenciamento de mudanças, autorizou a implantação de um sistema operacional indevido numa máquina de produção e essa máquina parou. Só que era uma máquina invasadora alemã, que ficou semanas esperando o suporte especializado da Alemanha. Então, assim, se existem exemplos na sua empresa da falha gerada pela baixa maturidade, use esses exemplos. Se você não consegue pensar em nenhum exemplo, o seu trabalho é mais difícil. Porque você vai ter que convencer pessoas que vão falar o seguinte: isso nunca aconteceu aqui, por que eu preciso me preocupar com isso? Aí você pode apelar para uma discussão de probabilidade, com casos externos, com benchmark entre outras empresas, chamando um consultor, chamando um parceiro, para apresentar exemplos parecidos de empresas parecidas, para colocar o grau de risco na mesa. Se nem assim esse teu gestor quiser te dar maturidade, te dar orçamento, sugestão, cara, manda um currículo para alguma empresa que valorize TI. Sai dessa empresa, cara. É isso, pessoal. Agradeço aí a todos que participaram até o final. Está disponível daqui a pouco para vocês de forma online ou para download esse webinar. Uma vez por mês a gente faz um webinar. A gente aceita, inclusive, sugestões de temas. Podem mandar por e-mail, mandar para Simone ou para mim. E a nossa ideia é sempre fortalecer essa rede de bate-papo, discussão técnica sobre assuntos úteis, atuais e sem muito blá blá blá. Tá? Desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde e um ótimo resto de semana. Um abraço, pessoal. Olá, pessoal. Agradeço a presença de todos. Como eu falei, essa apresentação foi gravada e até 24 horas a gente vai disponibilizar no site da Módulo e no site da Bridge. Vamos mandar para todos um alerta com o e-mail. Muito obrigada.